Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segundo Timóteo 3:1 diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, o tema da mensagem de hoje à noite é: os últimos dias são tempos difíceis. São tempos difíceis. E a melhor forma de eu trazer isso para vocês como palavra de Deus para os irmãos é analisar cada uma dessas palavras, cada uma dessas expressões que está contida aí no versículo 1 de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ao fazer isso, a gente vai ter uma compreensão do que o texto significou, quando a gente for analisar as expressões dos seus contextos, e daí a gente pode entender o que é que esse texto significa para nós hoje, de acordo com o que um texto significou. A primeira palavra que eu gostaria que os irmãos olhassem para ela é a palavra sabe, que no grego vem da palavra gnoski. E o apóstolo Paulo, com essa palavrinha aí, ele quer que a gente entenda o seguinte: ele quer que a gente tenha uma compreensão absoluta. Essa palavra sabe aí, ela foi colocada aí para que você entenda plenamente, que você tenha a convicção daquilo que ele vai falar, dos versículos 2 até o final do capítulo, acerca dos últimos dias. Ou seja, o Espírito Santo aí, ele está escolhendo cada palavrinha, porque o apóstolo Paulo, como profeta de Deus, que ele também foi, e uma das funções da profecia não é apenas trazer instrução e compreensão para as pessoas. Os profetas, quando falavam e eles anunciavam, ou assim diz o Senhor, eles também deixavam o povo assustado. As profecias deixavam o povo também preocupado. As pessoas ficavam horrorizadas com aquilo que os profetas falavam. Eu penso aqui no profeta Isaías, quando ele falou que a terra cambaleava que nem um bêbado, quando ele falou isso na sua época. E olha que Isaías não estava vivendo os últimos dias. Amós também, ele quando foi falar na sua época, ele disse que o dia do Senhor, ele compara o dia do Senhor a um homem fugindo de um leão e de repente caindo nas garras de um urso. E essas palavras eram palavras que, quando caíam nos ouvidos dos israelitas, eles ficavam com os ouvidos tinindo, gente. Tinha gente que ficava horrorizado, assustado, amedrontado com as profecias, porque isso também é a função das profecias. Os profetas, eles queriam chamar o povo a cumprir e a obedecer o mandamento de Deus. E uma das formas que eles faziam isso era usando as expressões fortes para poder despertar o povo do chamado sono da morte. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Essa palavra sabe está sendo usada justamente para isso. Nós precisamos ter certeza. Assim como a gente usa no Nordeste, né? Você tem certeza? Tenho certeza sim, assim como o fogo é quente e como o gelo é frio. Essa é a expressão. E ele ainda continua: sabe, porém, isto, nos últimos dias. E essa expressão últimos dias, ela é usada no nosso dia, gente, para poder falar de invasão alienígena. Últimos dias é sinônimo de guerra, erupção vulcânica. Últimos dias é usado para poder descrever teorias da conspiração. A gente sabe muito bem como é usada essa expressão últimos dias nos nossos dias.
Só que essa palavra, para você entender o que é que Paulo está querendo dizer aqui, ela é usada primeiro no Antigo Testamento. Veja a forma como o Antigo Testamento se utiliza dessa palavra. Veja lá, por exemplo, em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 4. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, diz assim: quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias. Se você for dar um pulinho ainda em Deuteronômio, capítulo 31 de Deuteronômio, veja o versículo 29. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias. Então, quando os profetas falavam dos últimos dias, você vai ver isso, Isaías falando dos últimos dias, Amós, Miqueias, eles estavam usando essa expressão para poder descrever a ação de Deus na história. Então, últimos dias na boca de um profeta significa o seguinte: haverá um tempo, que pode ser daqui a uma semana, um mês, 2 anos, nós não sabemos quando vai ser esse tempo e nem como, mas a gente sabe que haverá uma intervenção de Deus. Últimos dias significa que Deus iria intervir, e que quando Deus intervisse, aí o povo de Israel experimentaria ou a bênção de Deus, a graça de Deus, ou então receberia a maldição do pacto. Deus viria com juízo. É dessa forma que todos os profetas usavam a expressão últimos dias. Só que quando Jesus e os apóstolos, eles chegam no Novo Testamento, eles se apropriam dessa palavra últimos dias, que tem esse significado que eu acabei de falar para vocês, e veja como é que eles vão apresentar essa palavra agora no Novo Testamento. Veja, por exemplo, o Evangelho de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14 e o versículo 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, olha aqui, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ou então outra expressão, o reino de Deus chegou. Então quando os profetas, quando Jesus e os apóstolos se utilizam dessa palavra dos últimos dias, eles querem dizer o seguinte: se lembra do que os profetas falavam? Vocês se lembram de que os profetas diziam que no futuro distante, a gente não sabia quando, nem onde Deus iria intervir. Jesus e os apóstolos se utilizam dessa expressão para dizer: a intervenção de Deus chegou. Isso significa que os últimos dias chegou. Veja, por exemplo, como o apóstolo Paulo, ele vai usar essa mesma expressão em sua carta, em 1 Coríntios capítulo 10. Olha como é que Paulo vai usar essa expressão. Eu vou ler o versículo 11. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos chegou. Então o Novo Testamento, gente, entende que os últimos dias chegou. E o que é que faz o Novo Testamento entender que nós estamos vivendo nos últimos dias? Não é guerra, não são as guerras que dizem que a gente está nos últimos dias. Não é a invasão da Rússia a Israel, não é uma erupção vulcânica, não é um meteoro 5 vezes maior do que a Terra destruindo o planeta, não é nada disso, gente. A gente sabe que os últimos dias chegou porque Jesus e os apóstolos entendem que aquilo que foi profetizado pelos profetas se cumpriu
em Cristo Jesus, quando ele ressuscitou, e no derramar do Espírito Santo. Você lembra de Pedro? Estas coisas que vocês estão vendo aí, estes homens não estão embriagados. O que acontece é que está se cumprindo os últimos dias. Deus agora está derramando o seu Espírito sobre toda carne. Então, meus irmãos, a gente está vivendo sim os últimos dias. Na realidade, João diz o seguinte na sua carta. 1 de João, olha a expressão que ele vai usar. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. A palavra últimos dias no grego, ela vem da palavra escatô, que é a nossa palavrinha escatologia. E essa palavra era muito usada nos dias do apóstolo Paulo. Os marinheiros, por exemplo, usavam ela frequentemente para poder, na sua época, quando eles ficavam viajando lá, nos seus barcos, era uma palavra que era usada para descrever o último porto da escala de um navio. A palavra escatô. O capitão dizia, olha, o próximo porto é a nossa estação final. Depois desse porto aí, não tem mais nada. É o fim. Porque escatô significa isso, fim dos dias, últimos dias. Era uma palavra também que era usada para descrever o último mês do calendário. Então, quando as pessoas diziam, em que mês a gente está? Nós estamos no último mês do ano. Então, o Novo Testamento se apropria de todas essas verdades e diz que nós estamos vivendo, sim, nos últimos dias. Nós estamos vivendo, sim, na última hora. Nós estamos vivendo, sim, acontecimentos finais, e o que faz a gente entender, como diz Paulo, que nós estamos vivendo os últimos dias, é que Jesus ressuscitou e que seu Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então, entre a ressurreição e a volta de Cristo, isso aqui é chamado de últimos dias. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está falando para Timóteo, e a verdade que ele está ensinando para Timóteo, ele quer também ensinar a gente o seguinte, que nesses últimos dias, que nesse período que nós estamos vivendo, Paulo chama esses últimos dias e diz para Timóteo, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. A coisa vai estar feia, Timóteo. E já no tempo de Paulo, Timóteo já começou a viver isso. Na realidade, meus irmãos, quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, Timóteo era um jovem pastor que já estava experimentando na sua própria carne o que significava os últimos dias na vida dele. Porque quando Timóteo resolveu seguir Paulo em suas viagens missionárias, ele viu de perto o que significa quando Jesus diz que a gente vai sofrer pelo seu nome. Olha na própria carta de 2 Timóteo, veja aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Timóteo, olha o que ele vai dizer para Timóteo. Timóteo, 2 Timóteo 3,10, viu? Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, meu propósito, tu tens visto minha fé, a minha paciência, meu amor e a minha perseverança. Agora o versículo que eu quero é o 11. Timóteo, você também tem visto de perto, acompanhado de perto, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições eu tenho suportado, de todos os lados. Entretanto, me livrou o Senhor. E ele termina dizendo, ora, Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quando a gente olha o Novo Testamento, irmãos, o Novo Testamento diz que os últimos dias são tempos difíceis, porque Jesus diz que serão dias que são abreviados. Olha que coisa. Até a ciência hoje comprova, foi descoberta aí no ano 2012, 2013, que a Terra ela girou em torno do seu eixo mais rápido
2 segundos a mais. Aí os cientistas lá, através dos seus relógios atômicos, eles ficam dizendo que os próximos 60 e 70 anos serão dias menores, mais abreviados. Mas quando o Novo Testamento fala que nós estamos vivendo os últimos dias, o Novo Testamento também diz que será uma época de desespero. As pessoas desejarão a morte, mas a morte fugirá delas. Jesus chegou a dizer que são Lucas. Olha o que Jesus diz em Lucas, no capítulo 21, acerca desses últimos dias. Olha a linguagem que o Senhor Jesus usa. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Ele diz assim no versículo 26: haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois até mesmo os poderes do céu serão abalados. Então, os últimos dias, uma das características que mostra e que deixa bastante claro para nós é que serão tempos difíceis, porque serão difíceis até mesmo de sobreviver. Serão cada vez mais, irmãos, a nossa geração, ou seja, o que o futuro nos reserva. É só você ver, por exemplo, os estudiosos, aqueles que entendem as logias humanas. Zygmunt Bauman, por exemplo, um sociólogo, ele diz que a nossa sociedade hoje, ele chama de uma sociedade líquida. E com isso ele quer dizer que os relacionamentos que nós temos são relacionamentos que não têm estabilidade, não têm durabilidade. Ninguém mais, gente, tem apego a mais nada. As amizades hoje, elas são todas superficiais, elas são artificiais. Na realidade, as amizades hoje, elas são todas demonstradas e vistas nas redes sociais. Vocês hoje têm mais amigos nas redes sociais do que amigos verdadeiros com quem vocês possam contar. Porque amizade verdadeira é aquela que você pode contar. E isso, na história de um ser humano, é 2, 3, 4. São muito poucos amigos assim que você diz, eu posso contar. E vivemos numa sociedade onde as pessoas hoje dizem, eu tenho 1K de amigo, eu tenho 2K de amigo. O que é isso? Isso é um fruto de uma sociedade líquida. Ou seja, isso é um fruto de relacionamentos que não tem mais durabilidade, não tem mais estabilidade. E a coisa é pior do que isso. A tendência é a coisa piorar. Quando a gente fala que a gente vive nos últimos dias, irmãos, eu estou querendo dizer que o Novo Testamento apresenta para nós um cenário, vamos dizer assim, um cenário caótico, um cenário desesperador. Isso porque o mundo cada vez mais está se afastando do Evangelho, está virando as costas para os princípios judaicos cristãos, e as pessoas cada vez mais, irmãos, não querem mais saber de absolutamente nada. Nos dias de Paulo já era assim, mas quando a gente olha para a nossa sociedade, é só a gente ver, por exemplo, os discursos dos cristãos. Pega as mensagens de Spurgeon, John Wesley, que você vai ver eles descrevendo que na sua época, porque isso é um costume cristão, todo cristão vai dizer, olha, a minha geração é a geração mais difícil de viver o Evangelho. Vocês dizem isso, os antepassados dizem isso da geração dele, e os futuros cristãos das próximas gerações vão dizer também. Aí quando você vai ver eles alecando lá o que torna a sociedade deles difíceis de viver, aí você vê os pastores dizendo, olha, os membros da igreja estão deixando de vir para a igreja para assistir briga de galo. Pense numa situação difícil. Estamos vivendo nos últimos dias. Crente está deixando de vir para a igreja para assistir briga de galo. E cada vez mais a coisa vai ficando pior, gente. Cada vez mais a geração ela vai se tornando, como diz Paulo, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. As pessoas terão mais prazer com seu ventre do que ler a Bíblia. As pessoas terão mais interesse nas coisas que elas consideram como elevado para elas do que oração, do que uma vida de piedade, do que uma vida de renúncia, de sacrifício e de entrega. Porque é uma sociedade hoje em que tudo que a gente quer fazer fácil, gente.
Nós estamos vivendo numa sociedade em que os alunos eles fazem aquilo que a gente chama de Ctrl+C e Ctrl+V. Não existe mais trabalho, as pessoas vão lá no YouTube, ou vão lá no Google, baixa o trabalho e coloca o nome e dá para o professor. Não tem mais pesquisa, aluno não vai mais para a biblioteca fazer pesquisa, não tem mais essas coisas. Na minha época, eu me lembro quando eu ia fazer uma prova, eu na minha esperteza comprava aquele lápisinho com calculadora, né? Aquele lápis lá com tabuada, melhor dizendo, mas a professora pegava o álcool e apagava tudo aqui dali. Na nossa época, na minha época, tinha a pesquisa que era feita, tinha que ir para a biblioteca, tinha que queimar as pestanas, como a gente dizia. Hoje não. Hoje cada vez mais e pior. A situação está ficando pior, porque o que a gente ouve aí dos analistas, dos especialistas, é que a inteligência artificial vai roubar emprego de muita gente. Na realidade, o que o futuro diz aí, os estudiosos, eles dizem aí, os geopolíticos, que entendem de sociologia, economia, eles dizem que o Estado vai pagar uma cesta básica para todo mundo, porque não vai ter mais emprego. A inteligência artificial vai roubar o emprego de muitas pessoas, muitas pessoas. Isso já está acontecendo aí em alguns países aí, onde determinados tipos de profissão não está desaparecendo da sociedade. Por quê, Márcio? Porque estamos vivendo os últimos dias. São tempos difíceis, gente. São tempos que o apóstolo Paulo, olha o que ele diz aí. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. É época de pessoas ingratas, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si. Cada vez mais a gente vê pessoas sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigo de Deus. É uma geração, os últimos dias é caracterizado por uma geração de pessoas que têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder do Evangelho. Cada vez mais a gente vê na nossa sociedade um cristianismo sem Cristo, uma leitura da Bíblia que precisa ser atualizada. Atualizar a Bíblia é o seguinte: a gente tem que arrumar um jeito de atualizar a Bíblia para que a gente aceite os determinados tipos de casamento, homem com homem, mulher com mulher, e depois disso a gente vai ter que atualizar a Bíblia também, para poder a gente aceitar casamento de mãe com filho, porque já acontece isso na Holanda, e depois a gente vai ter que atualizar a Bíblia para poder a gente aceitar casamento de zoofilia, o homem casando com o animal e a mulher se casando com o animal. Ou seja, essa é a sociedade que a gente está vivendo, onde as pessoas e os pastores que pregam nos púlpitos, eles dizem que a gente precisa atualizar a Bíblia. Então, se você tem que atualizar a Bíblia, você não prega mais o arrependimento, você não prega mais a conversão, você não chama mais as pessoas ao choque de realidade em ver os seus comportamentos pecaminosos, se arrependerem dele e buscarem ao Senhor para ver se o Senhor tem misericórdia dele. Você não vê mais isso. O que a gente ouve agora são pastores agora ensinando que a coisa está ruim e para que a gente não precise perder membro da igreja, a gente precisa atualizar a Bíblia. É tempos difíceis. É por isso que Francis Schaeffer dizia que essa época não é época de crente frouxo. Não é época para crente frouxo. Porque senão você vai ser engolido pela sociedade. Ou você segura suas convicções e abraça elas, ou então você vai ser engolido por essa sociedade. É tempos difíceis, irmãos, que nós estamos vivendo. E cada vez mais, o apóstolo Paulo, ele diz também, e o Novo Testamento diz também, que será momento em que o mistério da iniquidade opera. Ou seja, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E a gente vê o agir de Satanás. O Vaticano, por exemplo, eu descobri essa semana. O Vaticano, eu não sabia disso, tem um telescópio 5 vezes mais potente do que a NASA. 5 vezes mais potente do que os telescópios da NASA. E está botado lá para o espaço. Aí eu fui pesquisar. Aí nessa pesquisa, sabe o que eu vi?
que já existem 5 teólogos lá dentro do Vaticano, que eles já estão ensinando dentro da Igreja Católica Romana, já alguns segmentos da Igreja Católica, já está se abrindo para uma tal de exoteologia. Ou seja, a possibilidade de vidas extraterrestres ser descoberta e você tentar fazer aí um relacionamento entre o cristianismo e essa descoberta se acontecer. Aí eles já estão estudando já, e a lógica deles sabe o que é? É que essas pessoas que foram abduzidas, né? Porque sempre quem é abduzido é mulher, você já notou isso? Nessas histórias aí de encontro com extraterrestre, é sempre as mulheres que são abduzidas, elas dizem que os ET lá abriram o estômago dela, mexeram lá no organismo dela e que elas fecundaram. Aí de repente elas são abduzidas de novo e o ET leva o menino lá. Então, eles já estão a Igreja Católica já está se preparando já para, se acontecer algo dessa forma, a possibilidade de a gente demonstrar, diz a Igreja Católica, um Jesus aí extraterrestre. Um Jesus extraterrestre. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu descobri também essa semana, nessas pesquisas para poder falar com vocês, eu não sabia também disso, que existe uma alga que vive no mar, que ela é uma alga marinha, que ela é imortal, ela não morre. Ela, quando chega na velhice, o DNA dela rejuvenesce. Aí os cientistas já estão querendo estudar o fato de saber por que ela não morre, para poder descobrir o DNA e tentar injetar no DNA humano, porque eles também querem ficar sem morrer. Irmãos, a nanotecnologia ela já está sendo utilizada já para poder ser injetada e implantada em corpos humanos. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não me lembro qual foi o filme, mas às vezes os filmes falam de coisas que ainda vão acontecer. Teve um filme aí em que um trem caiu numa cidade e soltou-se um produto químico nessa cidade. Isso é o filme. E todas as pessoas, o filme é o seguinte, todas as pessoas tentaram sobreviver a esse produto químico. 3 meses depois que esse filme foi lançado no cinema, nessa mesma cidade, um trem também caiu, agora já não é mais filme, é vida real, caiu e um produto químico foi lançado 3 meses depois. Ou seja, a mídia já começa a preparar a nossa mente para aquilo que vai acontecer. Sabe para quê? Para que quando aconteça, você acha perfeitamente normal. Você vai achar perfeitamente normal. Hoje é normal você assistir uma novela e ver 2 mulheres se beijar, 2 homens se beijar. No meu tempo, antigamente, o mocinho, ele lutava e virava tudo que tinha que virar para terminar com a mocinha. Hoje não, o mocinho faz de tudo para terminar com o outro. É um negócio da fera. Mas a mente já está se acostumando já. A mente da gente já está se acostumando com essas coisas. Por quê? Estamos vivendo os últimos dias. Vocês estão assistindo esse tipo de filme, né? Tem muita gente rindo aí, eu sei. A coisa está feia. E o pior é que eles não colocam, né? A classificação LGBT, ele não coloca não. Está lá, você de repente vê lá um homem beijando o outro. Meu rapaz, é um negócio da fé. Mas é assim, a coisa está feia, irmãos. Estamos vivendo sim os últimos dias. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta para Timóteo, ele fala disso. Timóteo, estamos vivendo os últimos dias. E Timóteo, gente, ele sentiu isso, como eu falei para vocês, na sua própria carne. Timóteo, ele viu o que estava acontecendo com Paulo. Na realidade, quando Timóteo se tornou companheiro de Paulo nas viagens, Timóteo viu coisas terríveis. Timóteo viu Epafrodito adoecer e quase morrer. Quase que Epafrodito morre, se Deus não tivesse tido misericórdia dele, como diz lá em Filipenses. Timóteo, ele chegou a ver um certo Demas, que era companheiro de Paulo, que quando Demas viu a mesma coisa que Timóteo viu, é como se ele dissesse: ó Timóteo, olha a vida de Paulo, cara, esse cara não tem onde cair morto, a vida dele é pregando o evangelho para cima e para baixo,
Ele não pensa em se casar, ele não pensa em criar raízes, ele não pensa em construir família, ele não pensa nada. Tu quer isso para a tua vida? Porque eu não quero isso para a minha vida. Aí Paulo diz que Demas amou o presente século. O que é que vocês acham que quer dizer que ele amou o presente século? Que ele não quis mais viver o evangelho dessa forma. Ou seja, se viver o evangelho significa sofrimento, sacrifício, entrega, autoabnegação e a possibilidade até de não construir um casamento, ter uma filha, ou ter filhos, ou coisa do tipo, Demas dizia, eu estou fora. Porque era assim o cristianismo no primeiro século. Ser cristão no primeiro século significava não construir família. Na realidade, Paulo aconselhou a igreja, olha que coisa, ele aconselha a igreja, aos jovens da igreja, a não se casar, a não tocar em mulher. Não se case, meu filho, não se case, está lá em 1 Coríntios 7. Porque as perseguições e os sofrimentos que os cristãos passavam no primeiro século era de se levar os jovens a pensar se valia a pena ou não. E Timóteo, a ver aquilo que Paulo passava, ele entrou em crise. As cartas de Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, entre outras razões, é em encorajar um jovem pastor que está desanimado e triste, e pensando também em abandonar a vida ministerial e, consequentemente, possível também a vida cristã. Olha o que ele vai dizer na carta, 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Olha que coisa, fortifica-te na graça. Verso 15, procura-te apresentar-te a Deus. Verso 16, evita igualmente os falatórios inúteis. Paulo vai dizer, olha, não fica ouvindo o que os outros ficam falando acerca da vida cristã, de que a vida cristã é sofrimento, é angústia, é dor. Evita esses falatórios inúteis, profanos, pois o que eles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, aí ele vai citar aqui 2 casos, Himeneu e Fileto, verso 17 do capítulo 2. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Corrói como câncer. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E ele ainda diz, verso 11 e verso 12, de 2 Timóteo capítulo 1. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E sabe como é que os apóstolos Paulo aconselhava a Timóteo? Está desanimado, Timóteo? Estou. Está difícil, não está? Tá. Vai ficar pior, filho. Vai ficar pior. A realidade, não pense que a coisa vai melhorar, não. Não, a coisa vai piorar. E o que é que Deus vai fazer por você? Ele já fez. Ele já mandou Jesus Cristo, perdoou os seus pecados. Você crer nele, como você acreditou nele, você vai ressuscitar e vai receber o seu galardão. É assim que ele aconselhava. Agora, enquanto você estiver aqui, fortifica-te com isso. Alimenta a tua alma com essa verdade. Essa é a tua esperança, a ressurreição de Cristo. Essa é a tua alegria, meu amigo, é o Evangelho. A tua felicidade é o Evangelho. A tua alegria é saber que Cristo está nos céus, assentado à direita de Deus, intercedendo por você. A tua alegria é que o Espírito Santo foi dado para você como selo e penhor da tua herança, que tu ainda vai receber fisicamente, mas que pela fé essa herança já é tua. Te alegra com isso, e que seja isso a base e o sustentáculo de você viver a vida
cristã. Não se iluda. Ele diz isso para Timóteo. Não se iluda, Timóteo. Porque a vida cristã é diferente da vida de pessoas que não encontraram Cristo como Senhor de suas vidas. Porque sofrimento, irmãos, todos nós vamos passar. Dor de dente, todo mundo tem. Perca familiar, todo mundo vai perder. Acidente, tragédia, falta de emprego, o ateu também passa por isso. O espírito também tem câncer. Então não é dessa. O sofrimento que Paulo está falando não é esse, gente. Porque esse sofrimento aí, todos nós passamos. E qual é o sofrimento que ele está falando? Aí eu vou terminar agora. Abra aí em Pedro. Veja o que é que Pedro vai falar. 1 de Pedro, capítulo 4. Eu vou pegar o versículo primeiro, tá certo? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, olha o que é que ele diz, olha o que é que Pedro diz, ó. Você não viu que Jesus Cristo sofreu na carne? Vi. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Olha, não pense que você vai sofrer menos, não. Se o Filho de Deus, o leão verde, sofreu, como vocês viram que ele sofreu, a tal ponto que quando Jesus estava na cruz, ele disse para aquelas mulheres que estavam chorando: não chores por mim, não chores por mim. Aí ele diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, agora somos nós aqui, ó, para que nós que estamos na carne não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Agora dê um pulinho mais para frente, verso 12, do mesmo capítulo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Essa perseguição que vocês estão sofrendo por causa do Evangelho, não se escandalize com ela. Não estranhe ela. Olha o que ele diz. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, assim como Cristo sofreu na carne, nós também iremos sofrer na carne, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Agora ele diz, e eu termino aqui, verso 15: não sofra, porém, como assassino e como ladrão. Então o sofrimento que Paulo e Pedro está falando, que repousa sobre nós e que deve ser, a nossa mente, ela deve se armar para que a gente tire proveito, não são sofrimentos dos nossos comportamentos pecaminosos. Tem crente que diz: eu estou sofrendo, bati na esposa, estou preso, estou sendo perseguido. Não, não é isso que Pedro está falando, não. Seu sofrimento é das suas loucuras que você faz, dos seus pecados, das suas vidas pecaminosas. Eu estou sofrendo porque quando eu não servia a Cristo, eu bebia demais e adquiri cirrose. Aí agora eu aceitei Cristo, Deus não quer me curar. Isso não é sofrimento, isso é consequência natural da sua vida desenfreada de bebedice. É isso que aconteceu, não é sofrimento nenhum. O sofrimento do qual o apóstolo Paulo e Pedro estão dizendo que é uma qualidade exclusiva dos cristãos e que faz parte dos últimos dias, é o sofrimento por causa do Evangelho. O sofrimento por causa de Cristo. É sofrer como cristão, é o que ele diz aí, ó, verso 16. Mas se você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Agora, se você está sofrendo porque o seu testemunho de cristão já caiu na lama, aí você tem que chorar mesmo. Você tem que se envergonhar mesmo. Não tem glória nenhuma. Jesus nos diz, né? Se o sal se torna insípido,
Como é que vai restaurar o sabor? Irmãos, olha, quando o cristão ele perde o seu testemunho em casa ou no bairro em que ele vive, sangue de Cristo tem poder, viu? Sangue de Cristo. Davi, já me lembro das palavras de Davi. Ô Davi, tu quer cair na mão dos homens ou na mão de Deus? 1000 vezes na mão de Deus. Eu sou doido de cair na mão de homem. Homem não tem compaixão. Homem não perdoa. Principalmente quando é cristãos que não vivem o evangelho de uma forma digna. Não viver o evangelho de uma forma digna não é motivo de alegria coisíssima nenhuma. Na realidade, é motivo de escândalo. Não é disso que eu estou falando. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, se você sofre porque você é cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus já começou. E ele diz: ora, se Deus agora vai provar os seus filhos para saber quem está sofrendo por causa do evangelho e quem está sofrendo por causa do desprezo e da vergonha que você está dando ao evangelho, Pedro está dizendo: esse juízo já chegou, porque o crente, ele paga aqui, ele paga aqui. Então, se aquilo que você está fazendo em nome de Deus está levando escândalo para as pessoas, o nome de Deus está sendo infamado, as pessoas estão blasfemando por causa do seu comportamento de falso testemunho que você está dando, diz Pedro, o juízo da casa de Deus vai começar e você vai pagar aqui toda essa falta de testemunho que você está dando. Mas ele diz, e ele continua: se primeiro vens por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Porque é com muita dificuldade que o justo é salvo. Estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. Estamos vivendo vidas difíceis, tempos difíceis, além daquilo que o ser humano vive normalmente falando. Quando eu falo que nós estamos vivendo tempos difíceis, não é um aumento do desemprego. Não, isso aí todo mundo passa. Não é a exposição de um novo vírus. Não, isso aí até o ateu tem que passar também. Mas o que caracteriza na nossas vidas, de povo de Deus, de a gente estar vivendo tempos difíceis, é porque cada vez mais seguir a Cristo, viver o seu evangelho, viver o caminho de Deus, tem se tornado cada vez mais algo difícil. Algo difícil. E se está difícil, diz o apóstolo Paulo, vai ficar pior. Vai ficar pior. São momentos difíceis. Antigamente, a gente tinha que aconselhar casais com problemas, vamos dizer assim, domésticos e outros tipos de problema que as gerações passadas aconselhavam também. Os futuros pastores, daqui, sei lá, 10 anos, 15, 20, eles vão ter que aconselhar, sabe que tipo de relacionamento conjugal? Está lá o camarada casou com a esposa, e o camarada louco para ter um filho, mas a esposa não engravida, e geralmente nessa hora a esposa diz: a culpa é sua, vai ver é você, viu? O problema está com você, o problema não está comigo. E o pobre coitado vai lá, faz todas as análises da medicina, e diz: meu amigo, você está tranquilo, então vou ter que levar minha esposa para fazer uma análise. E ela não quer. Ela diz: não quero fazer análise nenhuma, eu não quero passar na mão de nenhum médico. Não, mas você vai ter que passar, para a gente saber se você é estéril, porque eu não sou estéril. Aí de repente, quando passa na mão dos médicos, descobriu que o camarada lá tinha se casado com o homem que fez uma cirurgia e que agora é mulher. Aí o pastor é que vai ter que resolver isso aí. Os futuros pastores é que vão ter que resolver esses problemas aí. Vocês ficam rindo, né? É tempos difíceis, meu irmão. A gente está vivendo numa sociedade podre. A gente está vivendo numa sociedade, como já diziam os profetas, o planeta cambaleia como um bêbado. Está ruim? Vai ficar pior. A nossa esperança é Jesus Cristo, este ressuscitado. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas,
e dos futuros cristãos que vão ter que lidar com problemas e situações que muitos de nós aqui nem sabem o que é, porque isso que eu acabei de dizer, os antigos pastores não lidaram com isso, mas já tem gente lidando aí, gente. Já tem gente lidando. Que Deus tenha misericórdia.